Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje falaremos sobre algumas funções do NumPy, como eu prometi na aula de introdução de NumPy, e também vou passar alguns exercícios e desafios para vocês praticarem, beleza? Bom, continuando, hoje não vai ter webcam, tá? A primeira função que vamos falar vai ser reshape. Tá, o que o reshape faz? Ela muda a dimensão de uma matriz, por exemplo, uma matriz bidimensional pode virar uma matriz unidimensional, uma matriz unidimensional pode virar uma matriz bidimensional, contanto que você utilize o mesmo número de elementos dessa matriz. Por exemplo, se uma matriz bidimensional tiver 4 elementos, a unidimensional derivada dela vai ter que ter 4 elementos. Vamos praticar isso? Acho que fica mais fácil de visualizar quando eu estou codando. A gente vai dar um import na nossa biblioteca. Opa, dar um apelido para ela. Vamos definir um vetor bidimensional, vai. Uni, duni. Que esse daqui é um vetor bidimensional. Vamos dar um printzinho nele aqui, só para vocês verem. Bom, claramente, né? Agora, se a gente pegar a forma dele vai ser 4, porque é uma linha e 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. Beleza? Olha a forma. 4. A gente pode remodelar ele para que seja, em vez de uma linha e 4 colunas, ser 4 linhas e uma coluna, usando a função reshape. Então a gente coloca aqui a forma que a gente quer. Aqui não é um 4. Então aqui vai ser 4, 1. Clicando aí. Olha aí como ficou. 4 linhas e uma coluna. Da mesma forma que pode ser 4 linhas e uma coluna, a gente pode descer uma dimensão. Aqui estamos trabalhando com um array, uma matriz bidimensional. Não tem subdimensional. Aqui a gente pode descer para unidimensional, que seria só 4 elementos. Seria o nosso arrayzinho. Vamos ver? Olha aí. Que massa, né? Então a gente pode subir para uma matriz tridimensional. Vamos lá. 2, 2, 1. Se liguem. Mais massa ainda, né? Agora uma matriz tridimensional. Então, a gente pode fazer toda essa manipulação com reshape. É muito útil. Muito útil, principalmente... Pronto. Imagina que vocês estão tratando com o caso de reconhecimento de imagens. Às vezes você pega uma matriz, né, que você representa a imagem por uma matriz de cores RGB. E essa matriz pode ser uma matriz tridimensional, quadridimensional. Aí você quer pegar essa dimensão e transformar numa dimensão mais legível. Por exemplo, imagine que essa nossa matriz aqui fosse assim, ó. A gente queria analisar os dados dessa forma. Seria muito mais difícil da gente pegar os dados dessa forma. E seria mais fácil se a gente fizesse apenas isso. A gente dando um reshape nela. Os dados se tornam muito mais fáceis de ler. Em vez de ser essa bagunça aqui, de a gente acessar, vamos ter que fazer esse 0, 0, o elemento 0 de novo, porque é tridimensional. Em vez de fazer isso, tendo isso, a gente só faz um. Simples assim. Isso poupa tempo de processamento, isso poupa bagunça no código. Então é importante essa função reshape. Eu recomendo que vocês brinquem um pouco com ela, porque é bastante divertido fazer isso, beleza? Dado agora o reshape, vamos falar um pouco sobre o transpose. Que o transpose ele serve para pegar a matriz transposta, a matriz transposta de determinada matriz. Ou seja, o que a coluna vira linha, o que a linha vira coluna. Meu Deus, minha dicção está muito ruim hoje. Enfim, vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Vamos apagar esse print. Definir uma nova array. Vamos definir uma matriz bidimensional mesmo, vai. Um clássico 2x2 com 2 e 3, 4 envolvido. E vamos dar um transpose nela aqui para vocês verem. Beleza? Olha aí. Vamos dar um print antes, né, na coluna B para vocês verem a diferença. Aqui temos a nossa linha 2, que depois que foi transposta virou a coluna 2. Aqui nós temos a nossa linha 3,4, que depois de transposta virou a coluna 3,4.
Então, esse é o poder da matriz transposta. Ela vai inverter os eixos, beleza? E você, em algumas situações, pode fazer isso com reshape, mas o reshape serve, como eu disse, mais para redimensionamento de matrizes, para você mudar a dimensão de uma determinada matriz. Por exemplo, não vai ter como a gente usar um reshape para a matriz ficar desse jeito aqui, porque o reshape não está trabalhando com os eixos, e sim com a forma. Por exemplo, se a gente pegar aqui a forma, esse daqui, vocês vão ver que vai ser 2, 2, né? Então, como a gente vai pegar o reshape para transformar ela nessa mesma dimensão, só que invertendo os eixos? Me diz como fazer um reshape com a transposta. Tem que ser 2, 2? Não. Não vai ser 2, 2. 2, 2, 1, aí você vai estar subindo uma dimensão a mais. Então, ou seja, põe isso na cabeça de vocês. O reshape serve para redimensionamento de matrizes e o transpose serve para você pegar a matriz transposta. O que a linha vira coluna, o que a coluna vira linha. Beleza? Essa é a principal diferença entre os dois. Você não pode fazer o mesmo com o reshape, porque ele serve para redimensionamento. Entendido isso? Entendido? Valeu, vamos para a próxima função. E agora voltando para mais algumas funções, eu dei uma limpa aqui no código porque estava cheio de print, cheio de reshape, cheio de shape, transpose. Também dei uma limpa aqui no terminal, que acho que fica melhor assim quando eu for explicar a próxima. Vamos falar sobre alguns métodos interessantes. Por exemplo, métodos ones and zeros servem para você fazer um array só com números uns e outro array só com zeros. Talvez seja importante, não sei, se você quiser atribuir alguma constante. Vamos botar, por exemplo, np.ones. E aqui ele vai receber uma shape. Vai receber a forma que você quer. Tá, qual forma você quer aqui? Não sei, eu vou querer uma forma... Vamos de básica, vai. Um array unidimensional. E é a mesma coisa para o zero, galera. Mesma coisa para o zero. Você vai fazer a mesma coisa. Opa, calma lá. Que eu não salvei. Pronto. Aí você vai ter um array de 1. Esqueci de mencionar. Por padrão ele é float, é um número float. Se você quiser que ele seja inteiro, você vai ter que colocar aquela propriedade dtype que eu já tinha citado em aulas anteriores. Por exemplo, uma dtype int vai de 32 bits. Que vai ser números inteiros. Você vai fazer a mesma coisa com zeros. Tipo, literalmente a mesma coisa. Não tem muito com o que se preocupar. Então vamos fazer agora, em vez de ser um array unidimensional, vamos fazer um bidimensional. De 4 em 1, uma forma 4 em 1. Sendo atribuído para eles apenas valores inteiros de zeros. Se a gente tirar esse dtype, vai ser um valor float ali. Olha aí, nossa fórmula 4 em 1 de 4 linhas e uma coluna apenas. A gente pode colocar aqui, não sei, até complexo. Números complexos aqui, dtype. Olha aí. Lindo, 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 lindo. Mesma coisa com uns. A gente tem tanto para zeros quanto para uns. Beleza? Pode parecer bestinha, mas talvez vocês precisem usar esses métodos no futuro. Então, faça questão de praticar com eles também. Agora vamos passar para o próximo. Então, falamos de reshape, falamos de transpose, falamos de zeros, falamos de uns. Agora vamos falar para uma das funções mais importantes, que é o linspace e arrange. Beleza? Vamos começar falando do linspace, depois eu vou falar do arrange, que assim vocês vão poder saber a diferença entre os dois. O linspace, ele define quantos valores você irá receber, incluindo o mínimo e o máximo. É como se você quisesse pegar, eu quero tantos números que existem entre 1 e 2. Por exemplo, você quer pegar 4 números entre 1 e 2. Então, quando você fizer isso, ele vai te dar 4 números entre 1 e 2. Por exemplo, ele vai te dar, dependendo da quantidade de números que você colocar, o espaçamento entre eles, ou seja, o intervalo entre os valores pode variar. Por exemplo, se você colocar entre 1, quero números entre 1 e 2, 5 números. Ele pode ser, por exemplo, 1
Aí depois 1.5, aí pode ser 2, se você colocar 3 números. Se for 5 vai ser 1, 1.3, 1.6, 1.9, e aí 2. Enfim, você vai definir aqui, eu não sei bem fazer isso de cabeça. Como eu disse, é muito melhor quadrando. Então vamos definir isso agora. np. Ponto. Linspace. Ok, o que queremos? Queremos números de 1 a 2. Esses são os primeiros parâmetros. São os primeiros parâmetros. Tá, e qual o próximo parâmetro? É quantos valores queremos? Queremos 3, ou seja, entre 1 e 2, incluindo o valor mínimo e máximo. Ou seja, a gente vai pegar provavelmente 1, 1.5 e 2. Vamos dar um print aqui. Provavelmente esse array vai ser 1, 1.5 e 2, como eu falei. Porque aqui a gente está pegando aqui o valor mínimo e o valor máximo. E a gente quer 3 números, incluindo o máximo e o mínimo desse intervalo. Vamos lá? Como eu disse, 1, 1.5 e 2. Tá, não quero 3 números entre esse intervalo. Quero 10. Então ele vai te dar 10 números e vai calcular cada um deles de acordo com o intervalo que é preciso. Olha aí, deu 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. E aí a gente tem o nosso 2. Aqui é 1.8, 9, né? Que dá pra ver que tem nesse finalzinho é diferente. 5, 6, 7, 8, 9. É isso que o Linspace faz. Por exemplo, eu quero, não sei, números de 1 a 10. Quero 10 números, ou seja, você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pegar essa quantidade total de intervalo. Olha aí, como o Linspace é bacana. Ou seja, primeiro a gente define o valor mínimo, depois a gente define o valor máximo. Tá, Tobias, o que acontece se eu colocar aqui no valor mínimo um 5, e aqui colocar um 10, e aqui colocar um... Não importa a quantidade que você queira aqui. Ele vai arranjar um jeito de calcular direitinho a quantidade de números entre eles, ou seja, os números que existem entre eles, para te dar o valor exato que você pediu. Olha aí. Ele vai te dar, não importa se seja quebrado ou não. Por isso que aqui no Linspace é trabalhado com o tipo float. Exatamente por conta dessas quebras que existem. Vamos deixar bonitinho, vai. Vamos fazer de 1 a 4. Ah, se você não definir nada, ele vai pegar números inteiros entre 1 e 4. Beleza? Olha aí a confusão que fica. Então a gente vai pegar entre 1 e 4. Queremos 4 números para ficar mais bonitinho. E a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Beleza? Esse foi o Linspace. Agora quanto o Arrange, o Linspace você define quantos valores você vai querer. No Arrange você define o intervalo entre os valores. E isso define o número de valores que você irá receber. Por exemplo, se a gente vai sair de 0 e começar em 0.1, se a gente vai sair de 0 e começar em 0.2, vamos definir aqui o mínimo e máximo. Por exemplo, queremos sair de 0 e de 1, vai. Ah não, estamos usando o Arrange agora, né, galera? Desculpa. np. Nossa, erra mais. Arrange, beleza. O intervalo vai ser de 0 até 1. Ou seja, queremos sair de 0 e chegar até 1 usando 0.5. Vai dar o quê? Vai dar 0, 0.5 e aí vai dar 1. Beleza? Olha aqui a quantidade de valores que vai ter. Não, ainda estou printando o anterior. Vamos aqui printar o novo, que é o E. Aí vai ter 0 e 0.5. Ah, esqueci de falar. Mas o Arrange ele não conta o valor máximo. Ou seja, o valor máximo é excluído. Ele não é aparecido aqui. Se você quiser excluir o valor máximo do Linspace, você também pode fazer isso, tá? Colocando uma propriedade que é o endpoint false. Aqui, ó. Endpoint falso. Setando isso para falso, ele não vai pegar o valor máximo. Ou seja, aqui vai ser só 1, 2 e 3. Não vai ser 1, 2, 3, 4. Se liguem. Aqui tá o D, né? Ah, é porque aqui é 4 valores, né? Eu vou ter que diminuir aqui também para 3. Se liguem só. 1, 2, 3, beleza? Ele não pega o valor máximo. Não pega o valor máximo assim. Claro que daqui vai ser uma opção sua. Dependendo da situação que você quer usar. Voltando para o NP Arrange. Repararam o que ele faz? Você define o início, o fim, ele não pega o fim.
e define a quantidade que vai ser somada para chegar até o fim. Por exemplo, aqui a gente pode colocar 0.1, que ele vai retornar 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 e 0.9. Lembrando que ele não retorna o valor máximo, diferente do linspace. Beleza? Se liguem aí. Olha aí. Que bonito, que bonito. E essa é a diferença entre o arrange e o linspace. Dependendo da situação que você vai usar, um vai ser mais satisfatório de usar do que o outro, beleza? Ou seja, resumindo, tenham isso aqui em mente. O NP linspace, você começa definindo o valor mínimo, o valor máximo, e aí você define a quantidade de números que você quer entre esse intervalo. Estou digitando aqui, depois eu apago. E no arrange, o começo é a mesma coisa. Você define o valor mínimo e máximo. Mas só que aqui você não define a quantidade de números que você quer nesse intervalo. Aqui você define o intervalo em si. A soma do intervalo para o valor mínimo chegar no valor máximo. Ou seja, enquanto aqui você define a quantidade de números que você quer, aqui você define o valor do intervalo. Beleza? O valor do intervalo, claro, se é 0.1, se é 0.2, se é 0.5. E essa é a diferença entre linspace e arrange. E voltamos para mais uma função. Vamos para a última, mas não menos importante. O nome dessa função é np.where. Ela permite que você aplique condições em determinado array. Condição, é um if, é literalmente um se e se não. É como um if, como eu falei, dentro do NP array. Então, se tal coisa satisfazer a condição, é retornado isso, se não, é retornado aquilo. E esse retorno é dado em forma de array. Resumindo, ele retorna um novo array baseado no utilizado com a mesma dimensão, só que modificado de acordo com a condição que você deseja. Então, vamos testar aqui? Vamos apagar isso tudo aqui. A gente não vai dar mais print naquilo. Vamos começar já utilizando o nosso NP arrange, né? Vamos colocar só um 10 aqui. Que aí, como um define, ele vai pegar só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É só isso que ele vai fazer. Você deu o valor mínimo, e por padrão, ele vai fazer isso. Lindo, né? Esqueci que ele não pega o valor máximo. Sempre esqueço disso. Enfim. Continuando, a gente tem esse NP arrange. Colocamos 10, a gente tem o nosso arrayzinho. Vamos botar uma condição para ele. Quando o número for menor que 5, ele vai continuar sendo menor que 5. E quando for maior que 5, ele vai ser multiplicado por 10. É isso que a gente vai fazer. Então a gente coloca aqui um b igual np.where. Ele vai estar pegando aí nosso array A. Ou seja, se A for maior que 5, o que acontece? Ele vai retornar o valor de A daquela determinada posição. E se não for maior que 5, ele vai retornar o valor de A naquela posição da condição multiplicado por 10. Print B. Vamos lá? Olha aí. Não, aqui eu botei o inverso, né? O que eu falei foi esse, galera. A menor que 5. Desculpa. Olha aí. Agora sim. Tudo que for menor que 5 permaneceu o mesmo. E o que foi diferente de menor que 5, ou seja, se for igual ou até maior, não vai continuar o mesmo. Vai ser multiplicado por 10. Ou seja, a gente aplicou uma condição aqui no array que a gente criou. E você pode fazer isso de várias formas. Vou dar mais exemplos aqui. Por exemplo, a gente quer o NP array aqui de 10, 11, 12, 13. E a gente quer os valores altos e valores baixos de acordo com
determinado valor que a gente vai colocar de acordo com determinada condição. Ou seja, a gente tem um array que define os valores altos, né? Tudo aqui vai ser high, beleza? E depois teremos um que define os valores baixos, que no caso, em vez de high, vai ser low. Low. Tranquilo até aqui? E vamos aplicar o NP-Where, ou seja, result. Vamos ter um result, vamos pegar aqui um NP-Where. Qual condição vamos aplicar, hein, galera? Que tal maior que 10? Se A for maior que 10, então ele vai ser considerado um valor alto. Se não, vai ser considerado um valor baixo. Ou seja, aqui a gente pode definir high values, né? Já que é um array, a gente pode colocar aqui, e o low values. Essas serão as nossas condições. E vamos dar um print nesse result. Vamos dar uma limpada aqui antes. Olha aí. Ou seja, o primeiro elemento é maior que 10? Não, então ele vai ser considerado low. O segundo elemento é maior que 10? Sim, então vai ser high. O terceiro é? Sim, high. O quarto é? Sim, high. Dessa forma, você pode aplicar a condição que quiser, determinar o valor que quiser para o retorno. Por exemplo, aqui poderia ser vaquinha. Pode ser o que você quiser aqui. Pode ser o que quiser. E essa é um dos maiores poderes a respeito dessa função. Essa condição. Isso é muito utilizado em questão tanto de algoritmos quanto tratamento de dados. Vamos para outro exemplo? Agora vamos tentar uma condição dupla. Bem, vamos lá. Vai ser a mesma coisa, só que em vez de high and low, vamos colocar A e B. E B, tranquilo. E aqui vamos colocar uma condição dupla, ou seja, se A for maior que 10 e... Calma lá. E A menor que 13. Ou seja, não vai pegar nem esse valor, vai ser um A, e nem esse valor vai ser um A. Eles serão valores B. Para ficar mais bonitinho aqui, vamos colocar isso aqui entre parênteses. Beleza? O resultado aqui vai ser... Aqui é maior que 10. Sim, é menor que 13. Aqui é maior que 10, na verdade. Não, é menor que 13, sim. Opa, aqui deu false e true. E false e true dá false. Ou seja, aqui ele vai cair no false, que vai dar um B. Aqui vai dar true, true. E aqui vai dar false também, que vai dar um B. Vamos lá. Olha aí. False, B. A e false, B. Vocês entenderam a potência dessa função? Ela é muito importante, muito importante. Agora eu vou passar alguns exercícios para vocês praticarem essas funções que vocês acabaram de ver, beleza? E agora voltamos para a parte final, qual eu vou dar para vocês 2 exercícios que eu quero que vocês façam. Primeiro exercício. Vamos lá, criar um arquivo aqui, x1.py. Vamos dar um import no Py. Sei que vocês estão ansiosos para saber o exercício, mas primeiro vamos fazer isso. Dado um array, vou colocar um array aleatório aqui. 10, sei lá, 11, 19, 20, 9 e 8. Dado um array qualquer, por exemplo, um array desse, eu quero que você retorne todos os números entre 5 e 10 de um array A. Por exemplo, qual vai ser o retorno daqui? Se eu quero que você retorne todos os números
de um intervalo entre 5 e 10, aqui vai retornar 6, aqui vai retornar 8, aqui vai retornar 9 e aqui vai retornar 10. Ou seja, eu quero que você retorne todos os números nessa condição aqui. Se o número for maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 10, eu quero que você retorne ele para um outro array, beleza? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um array B, um array B bidimensional 3x3. Vamos usar o nosso arrange, que agora nessa altura vocês já sabem usar, arrange 9, ou seja, vai ter 8 elementos. E vamos aplicar um reshape, que é uma propriedade, eu não falei sobre ela, mas é importante também que isso daqui você define a forma do array, ou seja, aqui vai ser uma forma 3x3, beleza? Porque geralmente o arrange, galera, ele é unidimensional. É com o reshape aí você vai transformar ele em bidimensional. Que tem 9 elementos. Aqui vai ter 9 elementos também. Aqui vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui vai ter todos os 9 elementos, porque é 3 vezes 3, 9. Beleza? Vamos dar um print aqui para ver como ficou. E já eu falo o que eu quero que vocês façam com ele. Opa, foi errado. Não é functions, é x2. Beleza. Aqui vocês podem ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Eu quero que vocês invertam as colunas 1 e 2 desse array. Simples e fácil. Eu quero que vocês invertam a coluna 1 e 2 desse array. Ou seja, eu quero que vocês troquem esse 036 e esse 147 de posição. Ou seja, essa coluna 1, 036, vai para o lugar da coluna 2, 147. E o 147, essa coluna 2, vai para o lugar da coluna 1. Quero que vocês troquem a posição desses arrays, beleza? Esses são os dois exercícios que eu vou deixar para vocês. Qualquer dúvida, deixem no comentário que a gente vai estar respondendo. Depois que for terminado o curso, eu não sei se as respostas vão ser dadas. Acho que sim, qualquer coisa, faça um vídeo explicativo de como fazer isso, beleza? E é isso aí. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhem e paz. Tchau, tchau.